Olá, meu amigo, minha amiga. É muito bom ter a sua companhia aqui no programa Teólogos. Você já sabe, nós estudamos a Palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade. Queremos conhecer o texto bíblico, queremos aprender da Palavra de Deus, mas acima de tudo, queremos fazer a vontade do Pai Celestial. Você que nos acompanha programa após programa, certamente tem interesse em conhecer informações sobre os temas, sobre os nossos convidados. Então, acompanhe as informações ali nas redes sociais que aparecem na sua tela. Eu imagino que você também tem interesse em estudar a Bíblia com mais profundidade. Você pode fazer isso acompanhando o nosso programa, mas também eu vou lhe dar uma dica muito importante e prática. Biblia.com.br é um site que lhe permite acesso a diversos materiais de estudo da Palavra de Deus. Inclusive, você pode solicitar material à TV Novo Tempo. Anotou? Biblia.com.br. No livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 29, basicamente no versículo 30, lemos o seguinte: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. E a narrativa continua e nos coloca diante dessa história extraordinária que nós conhecemos como a história do bom samaritano. Claro, a Bíblia é a palavra de Deus. É claro que a Bíblia é um texto revelado por Deus, mas a Bíblia também é uma literatura. E como literatura, nós percebemos que os seus escritores usaram recursos de diversos gêneros literários. Mas afinal, qual a importância de considerar a Bíblia como literatura? Quais as implicações disso? Qual a riqueza de compreendê-la dessa forma? Este e outros temas serão abordados no programa de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje, o nosso tema é a Bíblia como literatura. É muito comum nós falarmos que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso não é apenas comum, isso é correto. Mas não podemos esquecer que a Bíblia é um livro, é uma literatura com seus diversos gêneros literários. Aliás, falando de gêneros literários, estamos aqui com a presença de dois amigos que vão nos ajudar a compreender o tema de hoje. Dr. Edson Nunes é professor de teologia no NASP Campus Engenheiro Coelho, e a especialidade dele é ensinar ou estudar sobre a Bíblia como literatura, né? Aliás, ele gosta muito em falar do gênero de poesia no Antigo Testamento. Edson, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Obrigado. Nós temos lá no NASP Engenheiro Coelho, aproveitando, 2 grupos de pesquisa, né? É mesmo? Coordenados por mim. Um é um grupo sobre poesia bíblica, a gente trabalha o livro de Salmos, tentando entender os aspectos literários lá. E outro é um grupo de poesia de narrativa bíblica, que a gente estuda o livro de Juízes. Olha só. Tentando entender os personagens do livro de Juízes. Aí os alunos se envolvem, os alunos de teologia ou de outros cursos? Se envolvem, os alunos de teologia, é aberto para todo mundo, mas tem que ter um pouquinho de conhecimento de hebraico. Ok, aí seleciona o grupo. Seleciona um pouquinho melhor. Edson, muito obrigado por estar conosco. Prazer é meu, pastor. Outro especialista também no Antigo Testamento que temos aqui conosco é o pastor Lucas Iglesias. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui no programa, Lucas. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Vou puxar a deixa do Edson. Sim, você também tem um grupo de pesquisa? E também trata bastante da Bíblia como literatura, porque a gente usa uma chave de interpretação que é a intertextualidade, então a relação entre os textos e tal. Então também acontece com os alunos, a gente relaciona textos dos profetas maiores com o Pentateuco. Muito bom. Então, aliás, eles dois estão vindo do NASP Campus Engenheiro Coelho. Vamos conhecer agora, através de um vídeo, um pouco desta linda instituição. Conforme os princípios da filosofia adventista de educação, a escola ideal é um ambiente tranquilo, saudável e ecológico, longe da poluição visual, sonora e ambiental dos grandes centros urbanos.
É por isso que o NASP Campus Engenheiro Coelho está localizado em um município com pouco mais de 15 mil habitantes, rodeado de verde e tranquilidade. Temos aqui cursos de graduação, especialização e o mestrado em educação. Além disso, o corpo docente é dos mais qualificados, composto em sua maioria por mestres e doutores. Esse é o nosso campus, um ambiente cosmopolita, moderno, engajado e ecologicamente consciente. Esse é o NASP Engenheiro Coelho. Bom, agora você já conhece um pouco, pelo menos, do NASP. Que tal você enviar um filho ou uma filha para fazer um curso lá? Não é uma boa ideia? Então, busque mais informações no site unasp.edu.br. Lucas, nós lemos Lucas 10, 30. Esta é uma narrativa. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus, mas é um texto, é uma literatura. Qual a importância de pensar isso a respeito da palavra de Deus? Eu acho muito importante a gente considerar a Bíblia como literatura, né? E, obviamente, quando a gente chama a Bíblia de literatura, de forma alguma a intenção é diminuí-la, Claro. Que ela fique restrita a um aspecto literário unicamente, né? Nós consideramos a Bíblia inspirada por Deus e tudo mais, só que a Bíblia não deixa de ser literatura. Ela é um livro, foi escrito. E ao nós considerarmos os aspectos literários do texto, de várias narrativas, a beleza dessas narrativas ela é outra. Ela ressalta, né, no texto. Então, tem um artigo que a gente gosta bastante, eu e o Edson. Na verdade, o Edson que me apresentou esse artigo do Dr. Lawrence Turner. E ele fala sobre a falta de imaginação literária na interpretação do texto bíblico. Os problemas disso. Os problemas disso. Ele é um doutor, um professor de Antigo Testamento adventista, e ele mostra como a tendência comum da interpretação bíblica tem sido outros focos, não da narrativa, da Bíblia como literatura. Então, ele trata, por exemplo, ele fala, olha, a gente tem, e não são negativos esses outros approaches, né, essas abordagens, são positivas, mas elas têm sido somente essas as comuns. Então, por exemplo, a Bíblia, no aspecto arqueológico, Gênesis 22, vamos estudar como eram construídos os altares na época de Abraão. Sim. Isso é uma abordagem. Ou geográfica, vamos estudar a região. Ou histórica. Histórica, exatamente. Viveu Abraão. Quanto tempo viveu Abraão, né? E a gente tem alguns livros até, no caso da nossa denominação, que tradicionalmente têm sido interpretados de forma assim, praticamente congelada há muito tempo, né? Daniel, o Edson dá aula de Daniel, basicamente de 1 a 6 é para comprovar a historicidade do profeta. De 7 para frente, as profecias apocalípticas e profecias do período, etc. E, óbvio, né? Elas têm o seu papel, até porque o contexto de surgimento da igreja, também a tentativa de refutar algum método histórico crítico, etc. Tal. Mas o aspecto literário do texto, o livro de Daniel como literatura, como que a narrativa flui, tem sido deixado de lado. E isso é muito importante para a interpretação do texto bíblico, porque, como o senhor mencionou, a Bíblia tem gêneros diferentes, estilos diferentes, e dentro dos estilos, características peculiares, né? Agora, o Lawrence Turner ele tem uma frase que é nesse texto, que é interessante, ele diz assim, a Bíblia é obviamente mais do que literatura, mas ela não é menos do que literatura. Né? Então, ela é obviamente mais, mas ela não tem como ser menos do que literatura. Né? Que artigo é esse? É um artigo que o Dr. Turner publicou há um bom tempo já e ele disponibilizou na página dele do site academia.edu. Ok. Então, tem lá na página Lawrence Turner com U. Né? Foi professor no Newbold durante muito tempo. Hoje ele é professor emérito, ele já está aposentado, mas dá algumas aulas lá. Esteve conosco no NASP no ano de 2017, fazendo a nossa Semana de Teologia. Inclusive no YouTube as palestras estão disponíveis. É uma boa dica. Uma boa dica. Eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu fui dar Daniel,
eu comprei muitos livros e fui atrás de muitas pesquisas, né? E um livro que eu entrei em contato foi de um teólogo adventista chamado Winfred Vogel, e ele começa o livro dele dizendo assim: durante muito tempo nós estudamos aspectos históricos de Daniel. Daniel existiu, Nabucodonosor realmente ficou doente, não ficou doente. Quem foi Dario, né? O rei da Medo-Pérsia? Porque, na verdade, Ciro era o rei da Medo-Pérsia. Qual é o relacionamento entre Dario e Ciro? Ou quando se cumpre as guerras do Reino do Norte contra o Reino do Sul, em Daniel 11, né, por exemplo. Elementos históricos. Elementos históricos. E esse doutor, o Winfred Vogel, ele fala assim, olha, chegou a hora de nós darmos atenção a outros elementos do livro de Daniel, como, por exemplo, as temáticas culticas desenvolvidas dentro da narrativa. Por exemplo, o uso da palavra montanha. Como é que a gente entende montanha dentro do livro de Daniel? Porque montanha em outros lugares do Antigo Testamento tem significado Y, X, etc. e tal. E aqui no livro de Daniel está associado ao templo, aonde é Jerusalém, ao lugar da habitação de Deus e tal. E aí você vê lá no capítulo 2, né, que uma pedra foi cortada assim ao auxílio de mãos, ela destrói a estátua de Daniel 2 e ela cresce até virar uma montanha. Por que montanha? Né? Então, essas coisas são a valorização dos aspectos literários do texto. Por que ele escolheu essa palavra? Essa palavra aparece em outro lugar dentro do livro? Essa palavra aparece em outro lugar no restante da Bíblia? Aonde? Quais são os contextos? E aí você vai para coisas mais específicas das narrativas, né? Como, por exemplo, os personagens. Como é que o personagem é desenvolvido? Né? Então, a gente está falando de Daniel. Como é que o personagem de Daniel é desenvolvido? Então, você vê no primeiro capítulo, ele é um indivíduo jovem, mas ele é muito consciente, ele fala com as pessoas de uma maneira sensível, né? Ele fala com o chefe dos eunucos, ele fala com o cozinheiro, sempre com muito tato, mas ele se mantém fiel aos princípios. Você vê no capítulo 2, ele é um indivíduo que conversa com o chefe da guarda, ele vai diante do rei, ele é muito, né, cordial com o rei, rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro e tal, Deus te revelou. Ele é um indivíduo de oração, porque no capítulo 2 ele ora para Deus. Então, essas construções são importantes. E aí você vai percebendo aspectos, como, por exemplo, de Daniel não tem nenhum pecado narrado. Não. Daniel não tem nenhum tipo de conflito exterior. Né? Tirando o capítulo 6, onde ele é jogado na fornalha, onde ele é jogado na cova dos leões, Daniel não tem nenhum tipo de embate que o deixe mal, deprimido. Mas você vai ter Daniel deprimido no capítulo 8, no capítulo 10, Daniel muito para baixo. E por que ele fica? Pelas profecias. Então você vê qual é a construção desse personagem. É um personagem que é abatido pela profecia. Né? A profecia que fala de um tempo muito distante em que as coisas vão acontecer. Então Daniel fica para baixo, ele fica triste, ele fica doente. No capítulo 10 diz que ele ficou sem comer durante 3 semanas inteiras, né? E aí o anjo chega para falar com ele, literalmente no capítulo 10 de Daniel diz que ele olhou para baixo, enquanto o anjo falava com ele, ele olhou para baixo. Aí o anjo falou, Daniel, o que foi? Ele falou assim, eu não quero mais ouvir. Chega, eu estou com dor, a profecia me deixou com dor, eu não consigo dormir mais, eu não quero mais ouvir. Então você vê que a profecia tem um poder sobre ele, ele fica deprimido. Então você vai vendo, Elias, né, um personagem clássico, né? Ele foge quando Jezabel ameaça matá-lo. Então, esse estudo dos personagens ele é importante porque você se relaciona com os personagens. Isso é possível quando você atenta à literatura. À literatura, aos aspectos literários do texto e dá atenção a eles. Agora, Lucas, você acha que uma pessoa de formação não necessariamente teológica, que pode ser o caso da maioria dos nossos telespectadores, tem condições de, com atenção, perceber essas nuances e se enriquecer olhando para os elementos literários do texto? Sim, eu acho que facilmente. Um motivo de eu achar facilmente isso possível é pela essência do ser humano, né? O ser humano, essencialmente, ele é história. Então, narrativas fazem parte da nossa vida. Sim. Então, isso é visto em qualquer situação, né? A história compõe quem você é, você lembrar faz parte de você construir a sua identidade, e as histórias fazem parte. E apesar de, obviamente, ao se estudar mais a fundo, estudar a língua, o hebraico, o grego, o aramaico, etc., você vai reparar nuances diferentes do texto, aspectos básicos do texto, mesmo na tradução,
são perceptíveis por qualquer um. Então vamos E pegar a moral da história passa também para Totalmente, todo mundo. totalmente. Que esse é o negócio. Quando a gente se relaciona, quando a gente faz amizade contando história. Sim. Então, a gente senta para conversar, de onde é que você veio, pastor? Ah, eu vim da Bolívia. Ah, como é que era a sua infância, sua família? E a gente vai se relacionando com essa história. Aí você fala, não, eu tenho 5 irmãos, eu tenho 3, 2, né? São 3 lá em casa, na sua casa são 5. Sim. A gente começa a criar pontos de contato com as histórias do outro. E as narrativas, elas vão fazendo isso com os seres humanos, elas vão aproximando os seres humanos. Porque por mais distinta que seja a sua narrativa, você cresceu num país, numa cidade diferente da minha, a sua dinâmica familiar diferente da minha, mas os processos, né, de história são os mesmos. Uhum. Então, você apanhou da sua mãe, apanhei da minha mãe. A gente tem todos os processos semelhantes, então a narrativa acaba unindo as pessoas. E qualquer pessoa, por mais simples que ela seja, ela consegue entender uma história. Lucas, nós começamos lendo o texto Lucas 10, 30. Que elementos literários fundamentais nós percebemos nesta narrativa do bom samaritano? Exemplificando como essa perspectiva literária dá um outro tom ao texto, digamos. Sim, um exemplo, né? Um exemplo aqui seriam as perguntas. Então, as perguntas são cruciais nessa história. E as perguntas são cruciais, assim, não só no aspecto delas serem perguntas, mas, obviamente, por quem é feita, a quem dirigida e em referência a quem, né? Então, a gente vai lendo a história, percebe que o intérprete da lei vem e indaga Jesus, as perguntas que ele faz, né? Ele chega, a história começa no versículo 25, dizendo, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Componentes bem simples, básicos, que a gente já pode perceber. O narrador, quem escreve a história, já diz a intenção desse intérprete. Isso qualquer um pode entender. Sim. Você já sabe que a intenção é provar Jesus. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar esse elemento das perguntas no próximo bloco. O nosso tema de hoje é a Bíblia como literatura. Já foi dito que compreendê-la como literatura não desmerece a revelação, o seu significado. Ao contrário, enriquece, porque nos coloca diante de um universo facilmente perceptível por nós leitores. Voltamos num instante. No nosso tema de hoje, o assunto é a Bíblia como literatura. Atenção, dizer que a Bíblia é literatura não elimina a crença total de que é a palavra de Deus. Agora, Lucas, você te chamou a atenção para um detalhe muito simples, mas é muito importante, que às vezes o leitor comum, normal, não presta atenção, que é observar as perguntas, né? Então, você estava falando aqui que na pergunta já é colocada a intencionalidade da narrativa. O senhor fez a pergunta e eu pensei em uma outra coisa. As perguntas que nós fazemos ao texto são importantes, né? Claro. Então, aqui, no caso, né? Quem está fazendo essa pergunta? Por que ele está fazendo essa pergunta? O texto já disse. E eu reparo, poxa, ele já está me informando o porquê de ser feita essa pergunta. Porque a intenção é colocar Jesus à prova. E ele continua, que está escrito na lei, como interpretas? E ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. Aqui não temos a intertextualidade? Exatamente. Você já vê aqui ecos de um outro texto. Que outro texto é esse? Hoje em dia você tem Bíblias que já tem a menção, a referência a outro texto. Mas mesmo que você não tenha essas bíblicas, eu acredito que uma pessoa que lê a Bíblia constantemente, ao ler isso, poxa, vai conectar. Eu já ouvi em algum lugar, eu já li, né? Não sei aonde. Mas o importante é, eu já li, e procurar, obviamente, né? Então, esses detalhes são fundamentais. A gente continua a história aqui, Jesus começa a contar a história, eu acho que depois a gente vai comentar, mas, por exemplo, o homem que fica no meio da rua, a gente não sabe quem ele é. E o texto não fala quem é o homem que fica caído, precisando de ajuda, na parábola do bom samaritano. Por que não é dito quem ele é? Por que isso é importante? Não sabermos quem ele é. Não fala o nome dele, não fala de onde ele era, não fala nada. E isso é importante. Edson, por que na construção de uma narrativa, isso é muito comum no Novo Testamento, o autor recorre ao Antigo? É para mostrar que é uma continuidade, né? Que é uma continuação, que as coisas não estão desconectadas, né?
Então, você está mostrando que existe a intertextualidade, ela enriquece o texto, mostrando como ele aponta para um outro texto, né? Então, é um emaranhado é um emaranhado de textos que vão se conectando para construir sentido, né? Então, aqui, o narrador, no Novo Testamento, ele faz questão de apontar o Antigo para falar assim, olha, isso daqui nós estamos continuando, tem uma linha aqui, não é ex nihilo, não surgiu do nada o que está acontecendo aqui, né? Jesus tem uma religião, Jesus tem foi criado dentro de uma religião, cresceu como judeu, foi criado dentro do judaísmo, então ele tem essa percepção do Antigo Testamento extremamente valorizada, né, na sua fala, etc. E os intérpretes da lei são fariseus, são judeus, claro, acostumados com a lei também. E a pergunta, né, você mencionou a intertextualidade, ele vai se referir a Deuteronômio capítulo 6, a Levítico e tal. Então, toda a questão aqui de amar o próximo, de amar a Deus acima de tudo, e aí vem, como Lucas mencionou, a pergunta. Jesus fala, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Interessante, que a pergunta dele foi que hei de fazer para herdar a vida eterna. Aí ele fala, aí Jesus responde, faze isto e viverás. De novo, qualquer um percebe isso. Qualquer um lê isso daí, mas aí você tem uma pergunta, claro, que é uma sacada que você tem que estar ligado, né? Bom, Jesus está falando que ele vai viver a vida eterna ou que ele vai viver? E as duas possibilidades, nesse momento, existem. Elas são plenamente possíveis agora, ok? E isso vai enriquecer o restante da narrativa, porque o restante da narrativa é, né, ele, porém, verso 29, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Opa, essa é a pergunta que inicia a narrativa. Então, agora eu tenho que entender todo o contexto do que veio antes para entender a parábola que vem agora, que é a parábola do bom samaritano. Lucas, você chamou a atenção para o elemento da pergunta. No versículo 30 nós lemos, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém. Essa palavra descer indica alguma coisa? É apenas a narrativa ou na palavra descer para Jerusalém nós temos uma indicação? Porque sabemos que os textos têm seus marcadores gramaticais, palavras-chave. Sim, sim. Temos isso aqui nessa narrativa também? Temos, mas no caso aqui eu acho que o descer é mais pelo fato de Jerusalém estar no alto. Okay. O homem descia, então normalmente na estrada é uma descida. Okay. Só que o que eu acho fantástico aqui é que o homem faz uma pergunta para Jesus e Jesus responde como? Contando uma história. Essa é a sacada narrativa. Isso é fantástico, né? Porque e é como a Bíblia é construída, né? A Bíblia nada contra a sistematização, mas ela não está sistematizada, ela não é um tratado filosófico. Até o Dr. Turner ele falava assim, se você perguntasse para alguém da época da Bíblia, ou mesmo para uma pessoa hoje de cultura semita, e perguntasse algum conceito filosófico, o que é a vida para você, a pessoa começaria assim, deixa eu contar uma história. E começava a contar uma história. Por quê? Porque é como o ser humano existe. A existência do ser humano envolve histórias. Né? Aquele certo homem e continua. Você lembra quando eu conversava com meu avô, né? Sim. Meus dois avós já faleceram. Mas é engraçado, às vezes eu era criança e falava assim, vovô, o que eu faço? Aí ele responde, quando eu tinha a sua idade, não sei o que lá. Ele começa a contar uma história de quando ele começava a contar uma história de quando ele tinha a minha idade, né? Então, eu achava isso muito engraçado. E depois que eu estudando a Bíblia, que você começa a perceber o valor dessas coisas. Porque qual era a resposta, vamos supor, é até uma crítica, né? Se esse indivíduo, esse intérprete da lei perguntasse para a gente hoje, o que a gente responderia? Quem é meu próximo? Veja bem, o próximo é aquele que é o ser humano. Porque está em necessidade, todos nós somos criados por Deus. Imagem de Deus. Porque o ser humano é a imagem de Deus. A gente responderia com filosofia, né? Com uma resposta filosófica, teológica, né? Mas aqui Jesus ele resolve não responder com filosofia, com teologia, ele responde com a história. E é a história que fica. Então, uma das coisas bonitas, né, fala assim, o que é salvação? O que é salvação? Aí você tem tratados e tratados de teologia sistemática respondendo o que é salvação, né? Soterologia, né? Tal. Aí você vai na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aí você vai contar a história do filho. Né? O que é salvação? É o filho. Um pai tinha 2 filhos. Né? O filho mais velho, o filho mais novo. O filho mais novo pediu a herança, foi embora e tal. Aí você vai contar uma história para ilustrar qual é o processo de... O que é o amor? Deus é amor. O que é amor? O pai tinha 2 filhos, né? O filho. Então, Quando a gente observa, por exemplo, o símbolo da cruz, que é um símbolo cristão, né? O que vem à mente não é um conceito, é uma história, né? exatamente, exatamente. Tem uma coisa que eu acho fantástica. Eu fui pastor por 5 anos da comunidade judaica em Campinas. E o Edson também foi, mas na de São Paulo. E a gente tem a cerimônia do Pêssar, a Páscoa. E na Páscoa, na liturgia, é lida a Agadá de Pêssar. E a Agadá, literalmente, seria a narração da libertação, do Êxodo. E tem um momento que eu acho fantástico da leitura litúrgica, que é dito assim: em 4 momentos na Torá é dito que nós temos que recontar a história do Êxodo, porque existem, segundo a liturgia, 4 filhos diferentes: o perverso, o sábio, o ingênuo e aquele que não sabe perguntar. E para cada um deles tem uma opção de como você contar a história. E o mais interessante é que o perverso, ele é perverso por quê? Porque ele pergunta assim: o que essa história significa para vocês? E daí diz na liturgia, ele se exclui da história. E essa é a chave, né? Porque ao se excluir da história, eu não faço parte, eu não me identifico com vocês. Então, a história, essencialmente, é parte da existência humana. Você lembrar a história é isso. E em vários momentos, Deus fala, olha, em Deuteronômio 6, né? Os filhos vão perguntar, pai, o que significam esses estatutos, esses juízos? E daí Deus fala, conta a história para eles do Êxodo. Sim. Não Agora, é uma conceituação. nós estamos falando aqui do Novo Testamento, mas o Antigo Testamento está repleto dessas narrativas. Nós citamos aqui nos bastidores Gênesis 22. Não foi? Aliás, Gênesis 33, o encontro de Esaú e Jacó. Eu posso só, antes da gente ir para Claro. Gênesis 22, que é só pegando o gancho do que o Lucas estava falando, que é o texto de Deuteronômio 26, né? Ele vai falar assim, ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la para nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do Senhor que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Então, quando você estiver lá, e você estiver colhendo, vai fazer isso. Verso 3, virás ao que naqueles dias for o sacerdote e dirás, hoje declara ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. Então, não importa, pastor, quanto tempo o cara já estava morando em Israel. Toda vez que ele fosse levar as primícias, ele dizia assim, hoje eu entrei, hoje eu faço parte da história. E continua, o sacerdote tomará o cesto da sua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então, verso 5, testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás, Arameu prestes a aparecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, ali veio ser nação grande, forte, numerosa. Verso 6, mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos... Conta-se uma história, né? Exatamente. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e com braço estendido, e com grande espanto e com sinais e com milagres. E nos trouxe até este lugar e nos deu essa terra, a terra que emana leite e mel. Verso 10. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás e alegrar-te-ás com todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, etc. Impressionante. Todo o processo de gratidão das primícias da terra, você vai lembrar a história que começou lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, e vai contar diante do sacerdote. E aí você vai fazer parte da história levando a primícia. Então, é interessante porque você tem que recontar essa história. O Lucas falou da Páscoa, né? Eu lembrei desse texto. Você vai recontar a história em todo momento. Tudo que você for grato, você vai contar. E essa história lembra o seguinte, você não faz parte... melhor, a vida não começa com você. É uma continuidade. Israel não começou com você. A terra de Israel não começou com você. As plantações e as colheitas em Israel não começaram com você. Tudo começou há muito tempo atrás, antes de você existir, antes do seu pai existir, dependendo da época, né? Antes do pai, do seu pai, do seu pai, do seu pai, do seu pai existir. Quando Deus chamou Abraão, quando Isaac, quando Jacó desceu para o Egito, então você faz parte de uma história maior, né?
Esse é o sentido da narrativa, né? De entender a Bíblia, estudar a Bíblia como uma narrativa, como uma literatura. Você faz parte de uma história maior do que a sua. Neste caso aqui, Edson, antes da oferta das primícias, tem que lembrar de uma história e repeti-la. Exatamente. E diversas leis, é que você falou da Páscoa, me veio na hora. Diversas leis no Antigo Israel, Deus vai falar assim, por exemplo, ele vai falar assim, vocês não podem colher os cantos das plantações de vocês. Quando vocês forem colher, se vocês balançarem a árvore e cair fora, né, não pode pegar. Isso. E o que ficar na árvore que você balançou e não caiu no cesto, você também não pode pegar. Porque é para o pobre, para a viúva e para o órfão. Isso. Aí você para assim, poxa, que lei, né? De onde é que veio essa lei? Aí, na sequência, ele diz assim, porque você vai lembrar que você foi escravo na terra do Egito e que eu, Senhor, te libertei com mão poderosa. Então, as leis estão baseadas na história também. Quando você começa os 10 mandamentos, você começa dizendo o quê? Né? Essas são as palavras que Deus disse, né? No Monte Sinai. Eu sou o Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses senhor. Então, primeiro lembra da história, agora vou falar da lei. Ou essa é a lei, por quê? Porque tem história. Então, tudo vai girar em torno da história. E nós, eu acho que vocês já tiveram um programa sobre isso, que eu lembro, eu vi. Se o telespectador não viu, depois ele dá uma procuradinha. Nós temos uma linha de interpretação que é historicista. O que isso significa? Nós entendemos que Deus se revela através da história em histórias. Então, é muito interessante, porque a maneira da gente ler as profecias é exatamente Deus se revelando nas narrativas, Deus se revelando nas histórias. E nesse sentido, Deus seria um contador de histórias? Sim. E aí tem um risco grande, eu acho, na nossa cultura, que hoje a gente vive uma cultura muito... Eu vou usar uma expressão de uma doutora, também professora, que trata bastante da narrativa, chamada Dana Nolan Fewell. Ela tem um livro bem interessante sobre narrativa. Ela fala que a gente vive uma cultura hoje de tuitar só o texto bíblico, de texto bíblico no para-choque de carro. E o risco disso é grande. Não que seja errado você fazer isso, mas o risco grande de você tirar o texto completamente dos contextos e usar o texto como uma arma. E perde-se todo esse aspecto da história, da narrativa, tudo que é construído por trás. Ela dá o exemplo de Gênesis 19, falando sobre o episódio de Sodoma e Gomorra, etc. Então, essa importância da história vista no texto bíblico é uma importância que deve ser vista não só para a leitura da Bíblia, mas para a vida, né? Para a vida. O Edson mencionou que a nossa história faz parte, né, de uma outra história. A narrativa conta em várias situações. Quando vai contar a história de José, né, começa assim, essa é a história de Jacó. José tinha tantos anos, e daí, peraí, mas não ia contar a história de Jacó? Por que começa lá atrás? Isso é muito bonito. Avisa que vai contar a história de Jacó e conta de José. Por quê? Porque o filho conta a história do pai, ele continua. Isso, na verdade, é exatamente o padrão de Gênesis, né? Então, esta é a história dos céus e da terra, aí conta a história do homem no jardim. Porque o homem veio da terra, né? Essa é a história de Terá, aí começa a contar a história de Abraão. Essa é a história de Abraão, aí começa a contar a história de Isaac. Essa é a história de Isaac, aí conta a história dos filhos, né? Porque o filho vai contando a história do pai sempre, né? Isso é demais, isso é muito bonito. Porque se a gente pensar, Adolfo, quando a gente olha para o texto bíblico, né? Lá no Novo Testamento, principalmente João 6, né? Mostra-nos o Pai, né? Ele fala assim, não, quem vê a mim, vê o Pai. Porque o filho conta a história do Pai. Então, qual é a história que o filho narra? Qual é a história que o filho vive? Ele está contando a história do Pai. Né? Então, isso é extremamente bonito. Extraordinário. Lucas, em Gênesis 33, temos uma narrativa de dois irmãos que têm conflito e nisso deve haver alguma proximidade conosco, porque às vezes nós temos conflito com os irmãos, mas que elementos literários relevantes que às vezes escapam aos nossos olhos encontraremos nessa história tão bonita aqui, que envolve conflitos, mas que narra de dois irmãos. É um aspecto que eu acho fantástico dessa história, junto do capítulo anterior, do 32, está relacionado a uma palavra, que é uma palavra que para mim é uma palavra-chave, que é a palavra face. Face. Então, no capítulo 32, só recordando, Jacó vai se encontrar com Esaú e ele está morrendo de medo de encontrar o irmão
porque a última vez que ele Estão prestes a se encontrar, ele está com se medo. reencontrar, né? E daí ele está com medo e ele decide mandar presentes à frente. E é interessante que a expressão usada para falar que esses presentes iriam na frente para apaziguar a ira do irmão, literalmente seria apaziguar a face do irmão. Aí você fala, poxa, que curioso, né? Apaziguar a face. Daí, eu estou resumindo, né? Tem vários outros detalhes que a gente pode trabalhar mais, mas logo em seguida, eles vão passar no Vale do Jaboque. Jacó luta com um ser que, de início, ele não sabe quem é. Que ele não vê a face, não depois vê a ele face, exatamente. E tanto ele vê como chama o nome do lugar. O nome do lugar, lá no versículo 30, chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. No capítulo 33, Jacó encontra Esaú, e nesse encontro, que é um dos encontros mais emocionantes para mim de toda a Bíblia, ele encontra o irmão, e daí ele fala assim para o irmão, ver a sua face foi como se tivesse visto a face de Deus. Que ele tinha acabado de Que ver. ele né? tinha acabado de encontrar. Nós vamos retomar esse tema. Estamos encerrando este bloco falando de como prestar atenção a aspectos importantes da narrativa nos ajuda a compreender melhor o que está escrito. Vamos depois entrar aqui no Gênesis 33, depois dessa contextualização do capítulo anterior. Voltamos num instante. No programa de hoje, o nosso assunto é a Bíblia como literatura. E até agora percebemos como realmente é muito rico você prestar atenção em alguns detalhes. Lucas, você estava falando do capítulo 32, você chamou a atenção para o verso 30. Vi Deus face a face. Isso também apresenta-se no capítulo 33. Também. Isso. Na verdade, assim, a próxima ocorrência da palavra face, ela aparece unindo tanto o encontro de Deus com Jacó, como o esperado encontro de Jacó e Esaú, né? No capítulo 33, no versículo 10, depois de se encontrarem, e eu acho bem bonito assim, o aspecto emotivo e sentimental que esse texto traz, né? Do encontro dos dois e todo mundo chorando nesse encontro, né? Imagina Esaú vindo com o exército dele, os brutamontes e os caras emocionados com aquilo, né? E daí no versículo 10, Jacó insistindo para que o irmão aceitasse os presentes que iam diante dele para apaziguar a face anteriormente, ele diz assim, não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Uau. Então, de novo, a palavra face, né? É a mesma palavra, apesar de quem está semblante, a mesma palavra. Ele acaba de ver a Deus face a face e agora, depois de encontrar um Deus e se livrar daquela luta, a misericórdia de Deus, ele encontra o irmão e vê o perdão no relacionamento do irmão. E isso faz com que no irmão ele veja Deus, né? E isso é fantástico. Mas, acima de tudo, a importância às vezes a gente está reparando palavras que se repetem no texto. Então, palavras que se repetem. Obviamente, aqui a gente tem que também estar atento, se possível, ao texto no original, porque às vezes parece que é a mesma palavra, mas você vai para o original, não é a mesma palavra, né? Mas repetições são muito importantes para a construção do texto, a dinâmica do texto. Né? Nesse caso, Lucas, o leitor comum, ele lê o texto e vai grifando para encontrar, encontrei essa palavra aqui, essa é uma boa maneira de fazer isso? Talvez uma sugestão interessante seria realmente grifando e, se possível, se você tiver outras traduções, hoje em dia a gente tem acesso muito fácil na internet a traduções mesmo em português, diferentes, concordâncias bíblicas, ver onde essa expressão, se ela aparece em outro lugar, e, se possível, vá marcando, vá lendo o texto, pergunte coisas para o texto, questione o texto. E assim, eu acho que o aspecto literário do texto vai te ajudar a compreender de uma maneira mais Vamos completa. pegar isso que você acabou de falar aí. Pergunte ao texto. Pensando nessa narrativa, o que poderia perguntar ao texto que me daria uma noção, uma compreensão melhor da narrativa? Um dos aspectos que eu acho que a gente poderia perguntar para o texto, não necessariamente de uma construção literária, mas que o texto
provoca no leitor. Então, a tensão da espera do encontro. Ok. Então, será que alguma coisa em como a história é contada favorece para a tensão do encontro? E quando você começa a ver, no capítulo 32, então a gente começa a ler o capítulo 32, algumas coisas favorecem para isso. Por exemplo, a resposta que os servos de Jacó trazem depois de eles encontrarem com Esaú. Ele vem, prepara todo um discurso grande, e daí, no versículo 6 do capítulo 32, diz assim: voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo... vou voltar antes só para ler o que Jacó pede para que os servos falem. Ele fala assim no versículo 4: teu servo Jacó manda dizer isso. Primeira coisa interessantíssima, né? Lembra da história de Esaú e Jacó, quem seria servo do outro. Ele fala, teu servo Jacó diz na isso. verdade, era Esaú que seria o servo. Exatamente. Exatamente. Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. Mercê. Quero misericórdia diante da sua face. E daí os servos voltam e dizem assim, versículo 6, fomos até o teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo. E 400 homens com ele. Traduzindo, ele não falou nada, Esaú. Está vindo para a guerra. Vindo, e com 400 homens. Essa brevidade do discurso dos servos, o fato do irmão não falar nada... Cria uma tensão na narrativa. Sim, e eu posso... E a tensão é até anterior, porque, na verdade, a resposta fala, ele está vindo com 400 homens, mas ele não diz que os homens estão armados. Sim, não fala. Ou seja, não diz. E quem subentende é o próprio Jacó. Por que o próprio Jacó subentende? Porque teve medo. Não, porque na bênção que o pai deu para Esaú, diz que Esaú seria um homem de espada. Então, ele está imaginando que Esaú vem com a espada, mas Esaú não está vindo com a espada, não está dizendo nada da espada, dos homens e tal. Então, e isso ajuda na narrativa da briga de Jacó com esse ser, que depois a gente descobre que é o anjo do Senhor, porque o medo é interno. Ele está se pressionando, ele se sente culpado ainda pelo aquilo que ele fez com o irmão. E ele não esqueceu aquelas coisas. E quando a gente vê, o Lucas ele fala muito bonito do verso 10, e é emocionante, mas é muito legal o verso 4, né? Do capítulo 33. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Quem você esperaria essa atitude, né? De quem você esperaria essa atitude, né? Esaú, que é o cara da espada, ou Jacó, que é o filho amado da mãe, etc., o cara da aliança? Então, toda aquela expectativa que o narrador criou no capítulo 32, enfatizando muito, na minha opinião, o aspecto interno de Jacó, aqui no capítulo 33 cai por terra. Por quê? Porque Esaú sai correndo. Você imagina isso? Poxa. Você está esperando que seu irmão vai te matar. Seu pai falou que ele vai ser um homem agressivo. Ele está querendo te matar desde quando você saiu de casa. Você manda os servos, ele não responde. Ele não responde e agora ele sai correndo, te abraça, te beija e chora. Né? Então, esse é um encontro realmente, como o Lucas já mencionou, emocionante e impactante também. Agora, Jacó tinha razões. Tinha razões. Para supor a violência do irmão. E na oração ele diz, livra-me das mãos do meu irmão Esaú. Estava com ele na mente aquela ameaça de anos atrás. Edson, o que nós podemos entender aqui? 33, 3. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se seu irmão. É impressionante imaginar isso, né? Sim. Ele se ajoelhando enquanto se aproximava. Ele vê o irmão, ele se prostra, aí o irmão vem correndo ao encontro dele, assim. Na minha opinião, a construção da história de Jacó, ela é uma construção que mostra, é minha opinião, tá? Baseado na narrativa, ok? Quando você vê o que Jacó engana o pai, né? E ele foge, e ele tem um relacionamento com Labão, e todo um relacionamento confuso com Labão, depois um relacionamento confuso com as esposas, que brigam entre si, etc e tal, pela atenção do marido, e o marido claramente ama uma, né, mais do que a outra. Enfim, você percebe que é um homem que
enganou o pai, mas que aquela culpa acompanha ele. Sim. E o narrador, na minha opinião, ele vai dando essas sutilezas ao longo do texto. Ele é um cara que ele não consegue superar o passado. Ele vive preso àquele passado, ok? Então ele tem dificuldade de entender que o irmão pode ter mudado, de entender que o irmão pode ter perdoado. Ele não consegue. E na própria sequência da narrativa do capítulo 33, ele faz isso de novo. Que o irmão fala, não, vamos junto, vamos ficar junto. Ele fala, não, pode ir, eu vou aqui para o outro lado e tal. Ele não quer ir com ele. Ele abraçou, beijou o irmão, etc. Mas eu não vou ficar tão perto de Esaú assim, porque vai que ele lembra do que eu fiz e ele me entendeu? E eu vejo esse caráter se perpetuando nos filhos de Jacó, de não esquecer, de estar sempre com aquele sentimento de culpa. Você lembra que eles vendem José, e aí depois que Jacó morre, eles ficam com medo de José se lembrar do que ele fez. Então eles inventam uma história falando, não, olha, o pai disse para você não maltratar a gente e tal. Então eu vejo muito esse caráter de Jacó para frente, de um indivíduo que não consegue, tem dificuldade de superar os próprios erros, né? E essa é uma lição que, geralmente, quando eu leio a história de Jacó, é uma lição que eu tomo para mim. A narrativa me fala isso. Isso é uma das coisas bonitas da narrativa. Porque a narrativa, ela passa a sensibilidade que você capta uma coisa, você capta uma coisa, você capta uma coisa. A história é a mesma, mas você se sensibiliza com aspectos diferentes da história. Okay? Agora, Lucas, Edson, é importante você falou isso, você capta uma coisa, outra. Entretanto, nós não estamos falando aqui de interpretações diferentes. Exatamente. Não estamos falando de interpretações. Jacó, na verdade, é um símbolo de... Não, Jacó, é um homem, ele viveu, etc. Ele teve um irmão Esaú, eles brigaram, teve o direito de primogenitura, etc. e tal. Isso é o fato. Sim. A história, não, você entender a Bíblia como narrativa não anula o aspecto histórico. Okay? Não é que você está dizendo que o aspecto histórico não importa. Outra coisa, quando você trabalha a narrativa, você não está interpretando o significado daquela história profeticamente, ou sei lá como é que a gente poderia falar. Você está apenas notando que existem pontos diferentes. Por exemplo, você vai ler a história de Jacó, talvez não, vamos pensar de Jacó, de Judá e de José, né, os filhos de Jacó. Quando você lê a narrativa de José para frente, que envolve a história de Judá, talvez você se identifique mais com Judá. Quem que é Judá? Judá é o filho que erra, né? Ele quer matar o irmão, depois ele se junta para ajudar a vender o irmão. Ele é o cara que se deita com a prostituta, etc., que na verdade é a nora dele, né? Um negócio absurdo e tal. Mas no final da história, o que ele faz? Ele intercede em favor do pai e em favor do irmão. E José? José é o filho perfeito. Não erra nunca, o pai gosta dele. Aí ele vai para a casa do Potifar, não reclama. É bonzinho, trabalha direitinho na casa do Potifar e tal. Aí a esposa do Potifar arma um esquema contra ele, ele vai para a prisão, ele está bem na prisão, trabalha na prisão e tal. Ele nunca reclama, está sempre lá direitinho, não tem erro, não peca, está lá, perfeito. Então, quando você lê a história, você se sensibiliza, você nota pontos na história de Judá que você se relaciona. E pontos na história de José que você se relaciona. E cada história você vai notar um personagem, você vai notar uma nuance que vai te falar mais ao coração. Isso não significa interpretar com milhares de interpretações para cada história. Daí vem o aspecto que o Turner trata de imaginação, né, que ele fala da história, que é a relação que você cria com essa história ao simplesmente imaginá-la, né? Pensar nela, se relacionar com ela, né? A diferença de você assistir um filme sobre uma história e ler um livro sobre a mesma história, né? Normalmente o livro é bem melhor do que o filme, Sim. porque o livro você se relaciona com a história, diferente do filme que alguém já construiu aquele mundo, interpretou, entre aspas, a própria imagem para que você cria dos personagens, Sim. né? Não Você imaginei vê. ele desse jeito. Exatamente. Quando você lê, e na Bíblia isso é interessante porque as descrições dos personagens são praticamente nulas, né? Você não tem, por exemplo, Abraão tinha cabelo branco já, quando Deus chamou ele era alto, ele era magro, ele era gordo, não tem isso daí, porque fica completamente para a sua imaginação. Agora, em determinados momentos, ele Quando diz, fala... Quando fala é importante, né? Isso é uma das Sim. coisas legais. Então, quando fala, e ele era alto, né? Eu gosto sempre de lembrar da história de Saul, né? Saul era mais alto que todo mundo. Aí, quando é que Saul ser alto vai ser relevante para o texto? Quando tem Golias. Quem que é Golias?
É um gigante. Ué, mas não tem um gigante do lado de Israel também? Porque Saul era mais alto que todo mundo, do ombro para cima, ele era mais alto que todo mundo. Ou seja, tem um gigante em Israel e tem um gigante nos filisteus também. Mas o gigante de Israel está escondido e o gigante dos filisteus está lá desafiando. Então, quando tem esses detalhes, você pinta na sua cabeça uma imagem. Eglon era um rei que era gordo, gordo, bem tal. gordo e tal. Então, esses detalhes, Absalão tinha um cabelão. Então, todos esses detalhes que a Bíblia vai dando são importantes para você pintar imagens. Quando a gente é criança, eu acho que a gente faz muito isso, né? Sim. De fechar o olho, assim, por exemplo, essa história mesmo do bom samaritano, várias vezes eu já fechei o olho e fiquei imaginando a história, né? Dele descendo, ele caindo, dele sendo assaltado. Eu cresci no Rio, então já imaginei várias vezes coisas que passaram perto de mim ou que vi acontecer. Você está falando jogando para a história. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, exatamente. É. Então, essa que o Lucas falou, essa imaginação, a narrativa, ela te traz isso, de você imaginar. E muitas vezes o que as pessoas, e aqui eu estou falando num sentido genérico, não especificamente um grupo religioso ou outro, mas muitas vezes as pessoas, quando elas leem o texto bíblico, elas não se relacionam com o texto bíblico, elas não imaginam. No sentido mais simples da palavra. Porque toda história que você imagina, ela passa a ser pelo menos interessante. Claro. Você se imagina na Babilônia, você fecha o olho, você imagina Daniel, você imagina os amigos de Daniel, você imagina uma fornalha. Você começa a pintar uma história na sua cabeça. Então, essas histórias, elas, quando a gente lê, pensando nelas como histórias, você começa a falar assim, nossa, é um fantástico mundo, né? É um mundo de possibilidade, de personagens, é inacreditável. É o livro dos livros, né? Lucas, o nosso tempo voou, né? Foi rápido, mas eu queria que você destacasse aqui mais um elemento importante, voltando para Lucas. Sim. Para Lucas 10, e com isso nós vamos caminhando para o fim. Na parábola do bom samaritano, já foi destacado aqui alguma coisa, mas que mais poderia ser dito que, da perspectiva literária, enriquece a nossa compreensão da narrativa? Eu mencionei anteriormente das perguntas, né? Isso. E eu queria falar de um detalhe ainda da pergunta aqui, que eu acho que é fundamental para a história, né? Como o Edson mencionou, a história começa com uma pergunta do intérprete. Eu digo, a história não é a história do intérprete chegando a Jesus, mas a história que Jesus conta para o intérprete. Ela começa a partir da pergunta do intérprete, quem é meu próximo, né? E a gente conhece a história do bom samaritano, ele vem, a gente não sabe quem ele precisa de ajuda, mas ele tem dinheiro para depois ajudar alguém? A gente não sabe. Ele é filho de alguém? Não sabemos. A questão é que vem um samaritano, depois de um sacerdote, um levita, ajuda, paga as despesas todas. Jesus, no fim da história, vira para o intérprete da lei e faz uma pergunta que é crucial, que é a seguinte, aqui no versículo 36. Sim. Depois de contar a história, dentro da narrativa ainda aqui, ele vira para o intérprete e fala assim, qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Essa pergunta é fantástica porque na pergunta do intérprete, o próximo é aquele que supostamente precisa de ajuda. Quem é aquele que eu preciso ajudar? Na pergunta de Jesus, qual dos três foi o próximo para o que precisava? É aquele que ajuda. É aquele que ajuda. Logo, não interessa quem é o outro. Você tem que ajudar. Quando o tema é bonito, agradável, o tempo passa rápido, a gente não percebe, o nosso tempo esgotou. Muito obrigado, Lucas, por nos ajudar a entender esse tema da Bíblia como literatura. Obrigado, Edson. Obrigado a você que nos acompanhou. Ao ler a sua Bíblia, preste atenção aos detalhes, às pessoas que ali aparecem, às perguntas que são feitas, às palavras que se repetem. A sua experiência com a narrativa bíblica nunca mais será a mesma. Que Deus abençoe você e a sua família ao lerem a Escritura Sagrada, que é, acima de tudo, a revelação de Deus. Um grande abraço, até o nosso próximo programa, Teólogos.